Eu li esses dias que a palavra do ano de 2024, eleita, pelo dicionário Oxford, foi brain rot, que traduzindo seria algo como um apodrecimento do cérebro. E esse termo, ele se refere à deteriorização mental por conta do excesso de informação, o excesso de consumo de conteúdo de baixa qualidade na internet. Esse é o subtítulo da matéria que eu peguei aqui para falar, para ler, para me basear, para começar a falar sobre o termo. Matéria aqui dá super interessante. A palavra do meu ano de 2024 foi burnout. E esses dois termos, eles se tocam de alguma maneira, eles têm algo em comum, eles têm o excesso como fonte, como origem da condição. No termo novo do cérebro podre, a gente tem o excesso de conteúdo ou de informação de baixa qualidade. No burnout, eu estava lendo um livro do escritor chamado Byung-Chul Han, e eu recomendo o livro, já de cara, todo mundo precisa ler esse livro, chamado Sociedade do Cansaço. E ele fala, fazer um grande resumo aqui, que ele traz algumas doenças como resultado dessa sociedade do cansaço, e são características dela. Uma dessas condições, uma dessas doenças é o burnout, tem outras. E ele fala que ele traz o burnout como um excesso de positividade e de produtividade, mas uma produtividade e uma positividade que não levam a um estado positivo, a um estado de felicidade. Esse excesso, ele vai levar, na verdade, ao cansaço, ao esgotamento. E um esgotamento da alma. E é isso que o burnout representa, significa simbolicamente. Quando a gente pensa na tradução do termo, o queimar, o extinguir, um fogo que se extingue, algo que queima por completo. Não estou aqui fazendo uma tradução literal, mas é a ideia geral do termo. Quando algo queima totalmente. E se a gente pensa que a gente está falando do nosso mundo interior, da nossa alma, uma alma que se queima, que de alguma forma se deteriora ao ponto de quase se extinguir, a gente está falando de uma perda de sentido, uma perda de significado. E eu tô me trazendo aqui como exemplo para esse episódio, claro, para falar sobre, para começar a falar sobre o assunto, porque é muita coisa, é bem complexo falar sobre isso. Eu não vou conseguir fazer em 20 minutos. Se é que eu vou conseguir falar qualquer coisa, porque talvez eu pegue um rumo aqui que leve a gente para outro lugar. Mas a tentativa é trazer reflexão, é começar a falar sobre para te fazer pensar, para você ouvir e quem sabe se identificar ou não se identificar, ou perceber que na verdade não é nada disso. Mas a minha intenção aqui, não só com esse episódio, com todos que eu vou produzir daqui para frente, é trazer aqui uma oportunidade para você se olhar para dentro. Então eu só tô aqui falando sobre mim para você talvez se reconhecer. E também aproveitando para justificar, para contar por que sumi de todos os lugares onde eu produzia alguma coisa, algum tipo de conteúdo. Então eu tô aqui
Sim, para me justificar, para contar um pouco, mas principalmente para me colocar como um espelho, como um exemplo, para quem sabe contribuir com o seu processo. Essa é a intenção desse espaço. Então, o que eu vim percebendo, né, até o momento em que eu decido fazer uma pausa, é que eu me percebi me encontrei de alguma forma nesse lugar de não ver sentido, não saber mais por que eu estava fazendo aquilo, nada mais fazia sentido. Só que aí, por que eu tô trazendo isso e comecei a falar sobre a palavra do ano, que é uma expressão, na verdade, né, em inglês. Eu comecei a perceber que talvez não seja isso. E é por isso que eu tô aqui falando, gravando sobre. Quem sabe você também não está passando por algo parecido e aqui a gente consegue olhar por um outro ponto de vista. Quando a gente fala nesse excesso, quando o Bill Churran fala, né, do excesso de positividade e de produtividade, a gente pensa nesse meio que a gente vive, em que a internet principalmente, né, porque afinal eu tô aqui na internet fazendo isso. E a gente vê, ainda mais esse ano, principalmente nos últimos anos, né, em que a gente teve o advento da inteligência artificial. E esse ano foi um ano em que esse meio cresceu muito, né, teve um avanço tecnológico e a tendência é seguir por aí, é seguir crescendo cada vez mais, não tem como voltar atrás mais, né? E aí a gente vê a demanda, a necessidade, a demanda de você tem que fazer, você tem que produzir, você tem que fazer mais e mais e mais e não pode parar nunca. Essa sociedade, essa forma de vida linear, né, do patriarcado, a gente pode ir por esse caminho também, de todo mundo tem que ser produtivo o tempo inteiro e você, inclusive, chega ao ponto de se sentir culpada quando você não está produzindo, e aí o momento que você tem o descanso, o momento que você tem para o seu descanso, você não consegue mais descansar e isso cria um grande círculo vicioso que leva a esse estado de deteriorização do ser, da alma. Então, de alguma forma, por mais que eu não esteja aqui aprofundando, falando de fato sobre nenhum dos dois termos, eu poderia, mas eu ia precisar de mais tempo. E a minha intenção é não me exceder no tempo aqui. Mas a gente pode dissecar tanto um quanto o outro, os dois termos, né, o burnout, e a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, que é o meu foco aqui, mas também dissecar o brain rot, ou apodrecimento cerebral, e a gente vai chegar num lugar comum dos dois. É muito próximo, na verdade, não precisa nem aprofundar muito. E junto disso tudo, o que eu vim pensando, né, durante esse tempo, é de que a gente, na verdade, é estimulado a fazer isso, a estar nesse meio produtivo, a ser máquina. E a gente é estimulado o tempo inteiro a, de alguma forma, se reconhecer como máquinas que precisam, ou melhor, que não podem ter vulnerabilidade, ter falha. A falha, ela é condenada e cada um passa a ser o seu próprio carrasco. Não precisa de ninguém fazendo isso. A gente mesmo faz, né? Então, a gente começou a abrir espaço. Isso é minha reflexão, tá? A minha linha de raciocínio. Mas é como se a gente estivesse abrindo espaço e valorizando o artificial, a inteligência artificial,
esquecendo que a nossa inteligência, ela é humana. E eu não estou aqui para dizer, condenar e falar que não deveria existir. Deveria. Mas quando a gente usa, seja lá o que for, tecnológico ou não, né? Quando a gente usa sem consciência, a gente vai usando e só, a gente pode cair num lugar bem sombrio de enaltecimento disso e desqualificação do que é diferente. Então, por exemplo, a gente pode muito facilmente entrar num lugar de valorizar aquilo que é artificial em toda a sua potência e desvalorizar aquilo que é humano. E eu não sei se você consegue perceber o perigo disso. E por que eu tô falando isso? Não é do nada. Foi também mais uma informação que me atravessou esses dias, em que eu estava vendo um vídeo, se eu não me engano, da BBC, uma matéria, falando sobre as influenciadoras digitais, literalmente digitais, porque são artificiais, são criadas, pessoas criadas por inteligência artificial que estão aí criando conteúdo e ganhando dinheiro. Muito dinheiro que elas geram para quem produz. E na matéria mostrava a produção de fotos para o Instagram da influenciadora, uma agência, se eu não me engano, inglesa, Londrina, sei lá, indo a vários lugares, pontos turísticos, para tirar fotos dos locais para depois colocar a mulher digital na foto. E aí pegava uma das pessoas da equipe, era uma mulher, e ela se posicionava uma mulher comum, sem nenhuma grande característica valorizada pela massa. Ela se colocava no lugar, na posição da foto, que depois ela ia ser cortada dali para ser inserida a influenciadora que não existe. Uma mulher perfeita, com um corpo perfeito para o padrão desejado, que nunca precisou fazer uma dieta ou exercício nem nada para ter aquele corpo. Então é um corpo que não existe. E eles falam, né, isso de alguma forma na matéria, mas ela não é muito diferente de tantas que existem por aí. E isso é verdade. Mas até onde não é doentio a gente ter esse padrão inalcançável para a grande maioria e o quanto isso não influencia a saúde mental e emocional daquelas que consomem. A questão é, o problema não está em quem está fazendo? Tá também, né? A gente sabe que tá. Mas o problema tá na falta de consciência de quem consome e se deixa influenciar por aquilo. E é isso que a gente pode puxar para junto da discussão a questão do apodrecimento cerebral ou mental, desse excesso de conteúdo de baixa qualidade, porque isso acrescenta o que na vida de quem, né? E eu não tô aqui do alto da minha torre falando que só conteúdos filosóficos têm valor. Não é isso. Mas é o ponto da inconsciência, da falta de consciência sobre o que você está consumindo. Por outro lado, existe a demanda, a necessidade de produzir mais e mais e mais. Eu vi recentemente um vídeo no YouTube de um criador de conteúdo falando, eu não vou lembrar o nome de forma alguma, mas era um vídeo muito interessante, inclusive, em que ele começa falando sobre o filme Monstros S.A. E no final das contas não é um vídeo sobre o filme Monstros S.A. Ele pega aquilo como paralelo, como espelho para uma reflexão social. E ele fala isso, que a própria plataforma hoje em dia, falando do YouTube, ela estimula
os criadores a usarem a inteligência artificial para produzir mais. E aí, qual é a qualidade desse conteúdo produzido pela inteligência artificial? A gente ouve falar sobre isso em Hollywood, principalmente com a greve dos roteiristas, em que muitas produções enxertaram nos produtos, filmes e séries e tudo mais, a inteligência artificial, conteúdos gerados por inteligência artificial, e isso empobreceu, isso deixou ruim, tem muita coisa ruim sendo feita, mas gerando dinheiro, porque no final das contas precisa só fechar, finalizar, empacotar e entregar para a pessoa comprar e consumir. E consumir significa ver a propaganda que aparece junto, que está ali no meio, no YouTube, por exemplo, ou pagar a mensalidade do streaming. E nisso a gente vai consumindo, entre algumas aspas, claro, mas vai consumindo porcaria, não pensa muito sobre e vai levando para esse lugar de empobrecimento mental, mas um empobrecimento da alma, até chegar no esgotamento dessa alma. Então a gente chega, de alguma forma, sem fazer grande esforço, a gente consegue botar em paralelo esses dois termos, essas duas condições que a gente vem vendo crescer cada vez mais. E eu fiquei com a impressão, durante todos esses meses, pensando e me observando bastante, mas observando através disso, por conta disso, observando também as pessoas ao meu redor. E a minha impressão é de que tá todo mundo meio cansado desse excesso. Só que a gente meio que não sabe o que fazer a respeito, porque não tem como mais conter o monstro, E nem sei se é necessário, se é essa a solução, mas a sensação que eu tenho é essa, de que tá todo mundo meio desgastado já e querendo outras coisas, mesmo que não saiba o quê. Um outro conteúdo que me atravessou esses dias foi o famoso, pelo menos na minha bolha, porque tem isso, as bolhas. Na minha, é um conteúdo famoso, que é a entrevista da Jill Tilt, que foi um grande ícone do meu início na internet, há muitos anos atrás, quando ela surgiu e o que ela trazia de reflexão. Ela segue sendo relevante, mas ela fez, e esse era o ponto da entrevista, que ela fez esse movimento de perceber isso tudo e simplesmente se retirar. Ela saiu. Ela não quis mais fazer parte do jogo, seja pela questão que for, Ela só não quis e saiu. E nessa entrevista, que foi para mim, eu diria que uma faísca de inspiração para voltar, para estar aqui hoje gravando, porque eu vi, otimistamente falando, a partir disso, tudo que eu falei até aqui, por esses 18 minutos, de um jeito otimista, eu me dei conta de que existe saída. Ou pelo menos é possível existir saída, existir um jeito de fazer diferente, da gente não, com consciência, refletindo sobre, da gente não se deixar influenciar e se perder, principalmente, no meio disso tudo, dessa podridão toda, já que a palavra fala sobre o apodrecimento cerebral. Tô pegando aqui a licença poética para usar a expressão. A gente pode não estar no meio dessa podridão. A minha intenção com esse podcast, inclusive, é essa. Eu não preciso, ou melhor, eu não quero usar ou pegar um chat GPT, uma inteligência artificial, para gerar o conteúdo do que eu estou falando, ou que eu vou falar sobre, escrever texto para mim, para eu poder publicar diariamente, para gerar visualização,
para chegar onde com isso, sabe? A minha intenção aqui, com esse espaço, e aí já justificando também, trazendo um esclarecimento, a minha intenção com esse espaço, como eu falei lá no início do vídeo, é te oferecer um espaço para você refletir. Talvez para você só desligar, desacelerar do mundo caótico lá de fora e se voltar para dentro. Me ouvir. Aqui a gente está conversando, eu e você, né? Esse podcast, ele não é do tipo da moda em que eu trago entrevistados e a gente fala rápido e sobre muitos assuntos e sobre nada ao mesmo tempo, como tem tantos podcasts famosos por aí. Isso não é uma crítica, é só uma constatação, porque tem para todos os gostos, né? Então, aqui a ideia, por que eu quis voltar? Mesmo não tendo ainda encontrado uma resposta sobre como sair disso, é uma tentativa de, quem sabe, gerar aqui um pequeno espaço seguro para a gente só ser humano. Não sei, talvez seja uma utopia minha, mas me veio essa vontade, sabe, de criar um espaço de escuta, de conversa, não entre pessoas, porque você não está falando comigo, mas um espaço de diálogo interno, de escuta, de reflexão, para pra gente tentar gerar autoconsciência. Um espaço terapêutico no meio disso tudo, de tanta artificialidade, que pode até ser inteligente, mas é artificial. Então esse espaço é um lugar para quando você cansar desse excesso aí de fora. Eu te convido a vir aqui para sentar e ouvir e ver se você se identifica, ver se alguma coisa ressoa com você, para você começar a dar passos na direção da transformação disso. Porque se você tem um acompanhamento, você pode levar essa reflexão, para a sua terapia. Se você não tem, você pode vir conversar comigo para iniciar. É bom para todo mundo, né? Assim, não é só para alguns casos. Esse espaço terapêutico, né? De olhar para si. Não são só algumas pessoas que precisam, todo mundo precisa, todo mundo se beneficia. Então aqui, minha intenção, inspirada por todos esses atravessamentos dos últimos meses, a intenção é criar um pequeno espaço terapêutico, um pequeno espaço de cura para a alma, para a gente recuperar a alma. Para você que, quem sabe, está nesse mesmo lugar, para você que não quer chegar nesse lugar, então aqui é para isso. A minha intenção, só abrindo um pequeno parênteses aqui antes de encerrar, a minha intenção é retomar de um jeito diferente. Eu vou trazer algumas temporadas. Em cada uma delas a gente vai falar sobre um tema em comum. Então, como esse primeiro episódio a gente está falando sobre o burnout, a ideia é que essa primeira temporada a gente converse um pouco sobre o fogo. O fogo, simbologia, o que ele representa. É isso que eu vou tentar trazer no próximo episódio. Mesma coisa, pontuar, começar a falar sobre, porque tem uma importância nisso, lá eu vou explicar. Então, eu te espero aqui no próximo episódio para a gente falar sobre o fogo da alma, para a gente renovar a alma, né? Indo no caminho aí de cura desse burnout, a renovação, a restauração dessa alma, desse fogo. Então, a gente vai começar por aí.